Mais um episódio do nosso podcast Deixa a Esquerda Livre. E hoje aqui estamos com a Regina Paixão, que ela é uma comunicadora social, ela é assistente social, ela é coordenadora do Fórum da Assistência Social e, gente, é uma militante, né, da assistência. Para mim, acho que é uma das maiores militantes aqui da cidade de São Paulo na assistência social. É isso aí, Regina, tudo bom? Bem, Toninho, obrigada aí por essa possibilidade, obrigada por estar aqui, né? Não podemos deixar de falar que eu sou lá do Jardim Ângela, da Zona Sul de São Paulo, também do Fórum em Defesa da Vida. Assumo lá o compromisso de estar presidindo também uma organização que é a Sociedade Santos Martins. Um prazer imenso estar aqui falando um pouco dessa pauta tão importante para a cidade de São Paulo. E aí, Regina, como é que estão as coisas? Caminhando. Primeiro, prazer estar aqui, muito obrigada aí por esse carinho, por essa atenção, né? A gente se conhece na luta, né, Toninho? Sim. Desde que eu tô na luta, a gente vai partilhando, conversando, né? E é muito bom estar aqui publicizando também essa pauta, essa pasta, que ainda é desconhecida na cidade de São Paulo. Regina, você sabe assim que nosso mandato sempre acabou assim, dando uma força para assistência, mas nunca assim pegamos assistência como algo assim muito importante, porque são muitas demandas, a nossa demanda maior é a educação e a saúde, mas assim, esse é meu diagnóstico, não sei o seu, mas eu acho que a assistência hoje, eu acho que é uma das pastas que está sendo assim mais assim esquecida, maltratada, né, pela essa administração. E nos fez, inclusive, não tem jeito, vamos ter que entrar mais forte nessa pauta, porque está ruim demais. Tá difícil. Né? Essa é a tua avaliação no geral, assim? Eu vou fazer um recorte, se me permite. Eu vim para o Fórum da Assistência Social em 2016. Eu já participava, né, como participante ali, quietinha na minha tal. De repente eu assumo a coordenação e 2016 é um ano significativo, Toninho, você vai lembrar. Teve eleição, Dória assume o município e no federal a gente tem a mudança, né, do nominável que assume. Eu ainda brinquei lá que eu sou da entidade que era liderada pelo Padre Jaime, pelo Jardim Ângela Violência, eu brincava para ele, que presente que eu ganhei, assumi o fórum da cidade de São Paulo e muda a gestão, venho para a entidade e muda tudo, né? Tudo para pior. Tudo para pior. E aí a gente começa essa movimentação, e eu digo que desde 2017 vem um sucateamento assim, muito ali disfarçado, que a gente tem até traduzido o sucateamento, né? O que eu ando falando por aí, tenho falado nas conferências, você já me ouviu falar também. Se na cidade de São Paulo a prefeitura escolhe trabalhar com as parcerias, seja na educação, na assistência, na cultura, onde for, na saúde, precisa dar condições para que essa parceria seja de fato exercida. Mas isso não é o que nós vemos desde 2017. E por que a gente não fala o antes? Porque o antes teve também suas defasagens, mas teve muito boom de crescimento. Então, de 17 para cá também, eu também diretamente tenho acompanhado mais. Então, a gente começou a ver, em cidade de Tiradentes, por exemplo, um SASF, que a entidade não estava trabalhando bem e precisava fechar. Ok, se a OSC não está trabalhando bem, minha opinião também é que mude, mas não que descontinue o serviço para a população daquele território. Vão para Sul, vários serviços foram interrompidos. A pauta era irregularidades, mas espera aí, tem irregularidade, não tem um chamamento para que outra assuma, fecha e não se abre mais. E nos últimos 2 anos, é super recente, nós acabamos de fazer um ato grande, o que a gente denunciou muito? 2 anos sem reajustes dessa per capita, que é o valor por pessoa que se paga por convênio, e você que administra uma parceria. Em todos os serviços? Em todos os serviços. Quer dizer, então a prefeitura está sem reajustar as entidades há 2 anos. Há 2 anos, você pagando a mesma coisa. Mesmo com as coisas aumentando bastante, o alimento e tudo mais. Da categoria, tudo. Então você é um gestor que tem ali um compromisso com a comunidade de atender 100, 120, 200, ou os problemas da proteção especial, né, a violência e tudo, e você está 2 anos sem reajuste per capita com tudo isso que você falou. A crise ambiental que mexe com a alimentação, combustível, concessionária, tudo. E os trabalhadores ficaram 2 anos sem aumento também, Regina? Como que funciona, né? A prefeitura precisa repassar o reajuste para os trabalhadores para que a ONG repasse. Se ela não repassa, a entidade que tem um compromisso com o trabalhador, que está ali se esforçando, fazendo eventos e tal, pagou,
mas também entra no vermelho, que só aumenta a cada ano. Tem entidades que não conseguiram dar esse reajuste ainda, que algumas que comentam com a gente. Então, de 23, de 24. Então, a gente já vê longos problemas também, né? Então a prefeitura Não, deveria fazer um repasse porque o trabalhador recebeu um aumento dado pelo dissídio dele, só que a exato, prefeitura não repassou isso. perfeito. E aí a entidade se vire. É isso. E aí a gente está numa situação assim insustentável nesse momento, né? Por isso que você começa dizendo nunca teve tão ruim. Não, porque um gestor, eu sou gestora de organização, então o financeiro fica o tempo todo, olha, tá no déficit, olha, tá no Se vira aí, vermelho. presidente. Você fica entre a comunidade e a realidade orçamentária, né? Eu venho de uma comunidade assim muito vulnerável, sou lá do Jardim Ângela. Quem está aí acompanhando a gente, já fomos o lugar mais violento do mundo, somos a segunda maior em serviço de assistência. Isso não é nenhum mérito, como eu disse na nossa conferência, isso quer dizer que é um lugar muito vulnerável e que precisa de mais serviço. Somos a segunda e sabemos ainda onde não tem serviço, né? Então a gente conseguiu sair do top da violência também com investimento em assistência, educação e tal, né? Mas hoje a gente tem lá, por exemplo, um serviço de proteção à criança e adolescente vítima de violência. Se fecha esse serviço, não tem mais nada lá. E aí você fica lá, né? Continuo ou não continuo? Vamos esperar o resultado do ato? Vamos esperar para ver se vem alguma coisa? Porque a gente tem um compromisso com a comunidade, né, Toninho? Acho que tem muito esse discurso também no ambiente das entidades. Se não dá, entrega, mas e o compromisso que você tem ali com a comunidade? Então vamos tentar conversar? Vamos vir na Câmara conversar com os vereadores, conversar com o executivo, tentar conversar com o prefeito, porque recurso tem na cidade de São Paulo. Nós sabemos disso. Mas assim, eu assim, ando muito na educação, né? Porque eu sou professor. Às vezes eu sinto assim que mesmo o diretor, independente de ser direto ou indireto, isso acontece até com a rede direta. É como se a prefeitura tem um muro lá enorme que está para cair da unidade escolar. Né? A prefeitura, apesar do diretor ter avisado a FME, Secretaria Municipal de Educação, ou também a DRE, ela age quase como se o problema não fosse dela, mas fosse do diretor. E eu sinto que eles fazem a mesma coisa com as entidades. Você não acha que, de certa maneira, eles estão tentando jogar toda a responsabilidade, né, que é um direito a ser social, para vocês? E, assim, e aí vocês meio que se resolvem, não tem um pouco isso? Tenho pensado nisso, mas quando a gente olha para a política da assistência social, pessoal, a política é muito grande, né? Eu sempre gosto de dizer, quando eu vou nas formações, nas palestras, que pena que muitas pessoas não conseguem enxergar a assistência social além da cesta básica, ou além do CAD único, ou além da população em situação de rua, que merece todo o nosso cuidado, o nosso respeito. Mas a cidade de São Paulo tem quase 400 serviços de assistência social, 389. Mas vai desde o núcleo de convivência de idosos, que tem em todo o canto da nossa cidade, lá no Jardim Ângela são 12, passando pelo Centro da Criança e Adolescente, que é o maior número de serviços da Secretaria, onde a gente trabalha a prevenção, né, para que essa criança e adolescente de 6 a 15 anos seja protagonista, trabalhe ali cidadania e tantas outras questões que os educadores fazem muito bem. São muitos na cidade de São Paulo, quase 400. Na verdade, são 1.380, são 389 OSCs. Mas aí a gente vai vendo que agora também tem um debate da escola em período integral, que vai acabando um pouco encurralando os CCAs, que entra nisso que você está falando. Será que eles não querem jogar a responsabilidade maior para as organizações? Quando vem o programa de escola integral, que precisa ser discutido, né, Toninho? Sabe, pode ser positivo. Regina? Sabe por quê? Eu falo para você com toda assim, certeza. Como a gente visita muitas escolas, a educação não é contra a escola integral.
mas a educação fala assim, nós não temos espaços físicos. Então a molecada muitas vezes fica jogada lá, jogada assim, em espaços que não é adequado para elas estarem. Eu fico pensando assim, então por que não fazer tipo algum tipo de conveniamento com CCAs, uma parceria e a gente utilizar também os espaços dos CCAs integrado com a educação, por exemplo. Esse era o nosso sonho. Nós aqui do Fórum da Assistência Social fizemos vários encontros da gestão anterior, que é da importância dessa transição. Porque nós também não somos contra. Lá eu sou também do Fórum em Defesa da Vida no Jardim Ângelo. O nosso sonho, falando para a professora, era a escola com 25 alunos, em período integral, trabalhando de fato com a comunidade. Mas quando a gente olha para as secretarias, não é para ter trabalhador na rua, e você tem um monte de espaço de centro para criança e adolescente, centro da juventude, que são ótimos, né? Fechados. Então, o nosso sonho, a gente até falava com todos os candidatos a prefeitos, era que conversasse assistência social e educação. Mas para que a gente chegasse nisso. É uma dificuldade, né? O mesmo governo, mesmas secretarias, o mesmo governo, eles não se conversam. Que a nossa intenção era chegar nisso que você está falando. Que a gente pudesse integrar ali, tá bom, a escola não dá conta, porque é um número insuficiente mesmo, mas ali na parceria com a escola integral. E de repente é colocado de cima para baixo, para todo mundo, é imposto, né? E aí a gente vê, já temos denúncias aí onde a escola ainda não é integral, tem demanda nos serviços de assistência. Aonde já tem escola integral, tem uma dificuldade, então tem menos crianças. E alguns dizem que a gente não está atendendo todas as crianças, que as crianças estão na rua, tem crianças na rua sim, principalmente aqui na região central, mas na periferia as famílias elas estão integradas no CAD único, então grande parte, 90% está estudando, né? Então falta um diálogo nessa gestão, de fato, entre secretarias. Nós tentamos, né? Mas eu estava dizendo, a assistência social ela é muito rica. Primeiro que vem desde lá da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Vira lei federal, uma dinâmica federal, em 2011, a Lei 12.435, que institui o Sistema Único da Assistência Social no Brasil, mas ainda está ali, né, entrando na faixa etária da juventude, né? Se a gente pega 2011, 2026... Quer dizer, existe a lei, mas ainda não conseguiu implementar ela para valer. Meio igual ao SUS, né? O federal ainda precisa direcionar recursos para os municípios, né? Melhor para que de fato exista, mas mesmo assim nós temos avanços. São Paulo é a única capital que ainda não tem a lei municipal, por isso nós estamos na briga aqui na frente, para que venha o PL 90, que ele também ficou parado, agora a gente precisa retomar. O estado só tem São Paulo e mais 2 capitais que não tem a lei estadual. Então, São Paulo está sempre para trás, né? Nessa questão aí da legislação, e devia estar para frente, né? Do orçamento. O recurso que essa cidade tem, né, Regina? E isso dá muito problema quando a gente vai ser no ano de conferências. Vai ter estadual agora, né? Vai ter a nacional depois. Quando a gente sai aqui do retrato de São Paulo, todo mundo acha que São Paulo é rico, que nós, os candidatos a delegados, estamos querendo aparecer. E não é isso. A gente sempre fala, pessoal, somos sim a metrópole, né? Maior do Brasil, da América Latina. A pasta da assistência de São Paulo é a maior da América Latina. Mas a gente não tem recursos suficientes, que aí a gente pode entrar em dados que a gente estava conversando antes aqui, né, Toninho? Quem trabalha no serviço de acolhimento institucional à criança e adolescente, quando nós dividimos a per capita dessa criança de alimentação, é R$13,69 para as refeições todas. O prefeito andou falando de 10 mil, porque ele pega a verba toda, divide pelo número de crianças e aí paga o RH, o aluguel, ele colocou tudo no mesmo pacote, mas precisa separar, né? Que você tem um institucional para cuidar, o RH, as questões operacionais. As parcerias são tão ruins na Secretaria da Assistência que o aluguel que vence, que aumenta anualmente, não tem um repasse para que a instituição repasse adequadamente para o proprietário. Então, vai virando um déficit enorme nessa secretaria perante os parceiros, a rede parceira, que são as organizações sociais. Eu fui em um CAI, né? Aqui o CAI Simão, que fica aqui no Brás. E aí eu percebi isso, eu perguntei de quanto que era o contrato deles, eles falaram, eu falei, mas está embutido o aluguel aí? Ele falou, não, o aluguel a prefeitura que paga. Então, ou seja, né?
não está embutido, nem vai esse dinheiro na mão da entidade, né? A prefeitura paga direto para o proprietário. E aí eu falei assim, tá, eu peguei o contrato, dividi, né, por 12 meses, dividi por 30 dias, dividi pelo número de usuário que é atendido lá. E aí eu vi que dava em torno de R$ 52 para cada usuário. Aí eu falei assim, mas tá, esses 52 vocês fazem o quê? Ah, a gente tem que pagar das 6 refeições para eles. Também tem as atividades que a gente faz. Aí eles falam assim, a gente tenta arrumar tudo em atividade cultural, esportiva, tudo em entrada franca, porque a gente não tem condição de pagar com esse valor. Mas mesmo R$ 52, para vocês dar 6 alimentação por dia, vocês conseguem 6 refeições? Aí eles falaram assim, a gente consegue porque nós temos parcerias. Quer dizer, eu acho isso um absurdo, porque é uma responsabilidade da prefeitura. Aí duas perguntas que então queria já fazer para você, que você tocou em coisas aqui, que o nosso mandato recebe muita reclamação. Né? Uma é do CAD único que você falou. Assim, muita gente, inclusive, perdeu o Bolsa Família porque não conseguiu fazer, né, o cadastramento ou o recadastramento, né, que tem que fazer, acho que a cada 2 anos, não é isso? Isso. Então, e uma outra coisa, quem tem direito à assistência social? Essas duas coisas, assim, que chega muito aqui pra gente, porque às vezes tem-se uma impressão que se a pessoa só tem um pouco mais de alguma questão financeira melhor. Quando eu falo melhor, né, Regina, às vezes a pessoa está desempregada, não está passando fome, é isso que eu estou falando. Né? Ela se acha que ela já não tem direito. Então, assim, como que é isso, né? Como que é a questão do CAD único, né, para cadastrar ou se recadastrar, e por que essa dificuldade, e quem que é o responsável, né? E essa questão de quem tem direito à assistência social. Vamos começar pela assistência. Primeiro tem que desmistificar, né? A gente diz que a assistência é para quem dela necessitar. Claro que está envolvido a questão financeira, de salário e tal. Por que eu gosto de frisar isso? Você pode ter uma pessoa que está numa situação razoável de renda, o que é uma renda boa hoje, né? Mas ela está sofrendo violência doméstica. Então ela vai procurar um CREAS, vai até um serviço da assistência social para poder ter o direcionamento. Então, a gente trabalha muito isso, onde eu atuo, a gente tem vários serviços que lidam com a violência, então até a própria rede da comunidade, o próprio batalhão da polícia leva todo mundo lá, e acaba sendo uma porta de entrada, porque os CREAS são muito distantes, né? Então a gente faz esse atendimento e vai fazendo a triagem, né? Então é bem interessante frisar isso, muito boa essa pergunta, porque é no viés de quem dela necessitar, mas óbvio, né, que quem mais procura, quem mais precisa é quem está sem renda, está numa situação muito difícil, casos direcionados por Conselho Tutelar, Vara da Infância e a própria comunidade, né? Que a gente tem um recorte, né, acho que pode ser um próximo podcast, da violência muito presente de diversas formas aí na nossa sociedade, né? E aí vai indo para serviços, né? Agora, quando vai no CAD único, que tem algo que também é nacional, tem um recurso direcionado, a gente sabe que a gestão federal agora está fazendo uma triagem, vai direcionando. A gente tem críticas a isso também, viu, Toninho? Porque tem muitas pessoas que moram sozinhas ou estão em situação de rua, recebiam benefício, não conseguem fazer o recadastramento. O que acontece na nossa cidade de São Paulo? A prefeitura, através da assistência, precisa contratar uma empresa para fazer esses cadastros. Não é a assistente social que está no CRAS, que está no CREAS. Então não é o governo federal, porque muita gente ocupava o Lula. Mas quando vem para o município, o prefeito precisa cadastrar, abrir licitação para a empresa. A responsabilidade então é do prefeito desse cadastramento e recadastramento. E o prefeito fala que tem pouco recurso federal, que é o que a gente discute também. Pode ter mais? Pode ter mais. Mas é um recurso federal. Só que travou, agora está um pouquinho melhor, mas travou no momento que tinha uma empresa que estava com irregularidades, o prefeito não recontratava, ficava por aí, e a gente com a população com filas no CRAS, fila nos serviços, indignadas, né? Mas ainda, mesmo assim, o número é insuficiente. Tem várias vans do CAD único, você vê aí nos status do pessoal, fazendo trabalho na base. Quando vai uma van para um CEL, está tirando um cadastrador da subprefeitura ou do CRAS. Então, você tem menos RH. Você só transfere ele de um lugar para o outro, não que você está pegando a mais. Isso, eu também tinha essa falsa ilusão. Opa, está contratando mais gente para levar para o CEL, né? Eu pensei que tinha.
Olha só, eu sou vereador, imagina o povo, então, o que ele pensa. Agora, o que nós temos hoje? Eu estava falando para você antes da gente começar. Lá no meu território abri um armazém solidário. Bacana. Para quem tem um CAD único, ok. Só que muita gente ainda não tem, precisa atualizar. E aí, terça e quinta lá no Ângela são filas das pessoas querendo se cadastrar, querendo atualizar. Ligam 56, demora o agendamento. Vai no Descomplica, se vai muito tarde ou muito cedo, consegue algum encaixe, talvez. Mas tem que respeitar a fila. Então, precisa investir mais nos cadastradores também. Ou também direcionar para, de repente, os serviços de atendimento à família possam fazer isso também, porque é tudo muito fechado, porque também é direcionado ao sistema do governo federal. Então tem que ter pessoa especializada para isso, né? Então que tenha mais contratações, porque também as pessoas têm uma visão que é o servidor que está lá no CRAS, no CRES, que vai fazer. Tony, no nosso CRAS, lá no Jardim Ângela, na pandemia, tinha um profissional trabalhando. Que o pessoal estava adoecido, aposentado, e aí também não tem essa reposição. Uma pessoa na época da pandemia melhorou um pouco agora, mas ainda é suficiente, porque entra na pauta também do concursado, né? Então você não tem trabalhador suficiente também nos serviços diretos da prefeitura. Por isso vai dando esse caos, que é a primeira pergunta que você me fez aqui agora. Não dá uma sensação de que está assim muito ruim? Mas a sensação que é essa. Só o problema, só a reclamação está muito ruim. Porque está muito ruim. Não tenho recurso para que todo mundo faça um bom trabalho. Não tenho número suficiente de serviço para a comunidade. Não tenho trabalhadores suficientes na rede direta da prefeitura. E é importante quem está nos assistindo saber que às vezes vai no... sei lá, deixa eu pensar aqui, vai num centro para criança e adolescente, acha que o gerente ganha milhões, que a pessoa que limpa está recebendo o salário ali que eu que pago, às vezes a gente ainda ouve isso. Pessoal, a base da assistência social, que são educadores, que são operacionais, o operacional ganha a tabela do sindicato, que é 1.600 e pouco. Isso bruto ou líquido? Bruto. Bruto, então a nota ainda tira... Da limpeza ou da cozinha. Um educador, 2.000 e um pouquinho, tá para aumentar. Para um educador que ele vai lidar ali com a parceria 120 crianças, 60 de manhã, 60 à tarde, talvez 30 e 30, crianças e adolescentes de várias faixas etárias, com todas as questões mentais, sociais, econômicas. Então é adoecedor. Então nós vemos também já um adoecimento no trabalhador, da trabalhadora da assistência, sabe? E quem está fora, às vezes acha o serviço público está ganhando milhões, não está. Né? E mesmo o trabalho do gerente, do assistente técnico, que tem que ser formado e tal, passa de R$5.000 para estar ali dando conta de tudo. Então esse bate-papo é extremamente importante para a gente dar visibilidade para uma pauta que tem muito desentendimento e que a gente precisa mesmo dessa força para brigar, para conversar com o prefeito, conversar com os secretários, para melhorar essa parceria. Se a prefeitura quer trabalhar com parceria, ela precisa dar real condição para essa pauta, né? Esse é o nosso entendimento. Mas eu já me vi várias vezes assim, o que será que a prefeitura quer da assistência social? Melhorar os convênios? Acabar com as parcerias, né? Que não é mais convênio, são parcerias. Continuar. A minha impressão é que eles querem acabar com a assistência, não? Querem acabar com... É o que a gente vai sentindo, né? Porque a minha impressão, e não só na assistência, que tudo que é questão social eles querem diminuir, porque eles têm uma visão, acho, dos neoliberais, que assim, o Estado não tem que prover a assistência para as pessoas ou as políticas públicas sociais, que o dinheiro tem que ser para fomentar a economia. Essa que é a minha visão, né? Mas você falou uma coisa, né, desde o começo, que, né, os trabalhadores, eles recebem aí o dissídio deles, e já está 2 anos sem a prefeitura repassar o dissídio. Vamos ver aqui, o prefeito falou que ia resolver isso em 6 meses. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que negocia o reajuste com a categoria, que ficou surpreso com o protesto, mas que na semana que vem deve ter novidade. Vai ter um reajuste que ele pode ir de 30 milhões a 50 milhões. Nós estamos fazendo esse reajuste, escutando, nós temos várias reuniões. Hoje, esse protesto que eles fizeram é no meio de negociações que a gente está tendo. Não teria a menor necessidade na segunda-feira, e a gente vai estar anunciando qual será o valor de repasse para poder corrigir, principalmente, a perda da inflação desses convênios. Mas as reclamações dos trabalhadores não vêm de hoje. Numa sessão na Câmara, em fevereiro,
A secretária municipal de assistência social reconheceu que havia pagamentos atrasados e, na época, prometeu uma solução em 60 dias. Eliana Gomes ainda disse que iria revisar os contratos para que eles previssem reajustes anuais para acompanhar a inflação. E o reajuste é para quê? Para pagar o dissídio, para pagar o IPTU, para pagar o aluguel. É o que acontece. As utilidades públicas, é para isso. Em março, ex-funcionários... Então, a própria secretária, né? Tudo bem que nós estamos com uma outra secretária agora. Eliana Gomes, ainda. Ainda é ela. Não, porque veio ela aqui. Ontem eu achei até que a fisionomia estava diferente. A secretária veio, almoçou com alguns vereadores, né? Eu não fui cumprimentá-la, né? Até porque eu acho que eu não tenho que cumprimentar uma pessoa que não tem responsabilidade com o seu cargo, é simples assim. Mas então ela pega e fala que arruma em 60 dias, né? Essa questão. Já passaram quanto tempo? E isso foi resolvido? Não foi resolvido. Mas deram alguma resposta para vocês, pelo menos? Vou contar um pouquinho, né? Primeiro que esse valor que o prefeito promete é insuficiente, que a gente já fez os cálculos. A própria secretaria fez como se fosse um dossiê do levantamento de dívidas desses 2 anos. Então, é bem maior do que ele está dizendo, sabe? Tem muitas questões aí que são complexas de entender. E aí, a gente foi pro ato, aquela coisa, foi muito bacana, né? Tivemos a participação em massa de usuários, trabalhadores e entidades em peso que aderiram. Foi um grande o ato. E aí, a gente teve o apoio da imprensa também, o apoio aqui da casa. E quando ele fala isso, nós já ficamos assim, de 30 a 50 milhões não é o suficiente, né? E segunda-feira, não chegou nada na segunda-feira, Toninho. Nada. Porque quando fala assim, na Rede Globo ainda, que segunda-feira tá ok, e que negociação? Quem estava sabendo de negociação? Ninguém estava sabendo de negociação nenhuma, né? Mas ok, fizemos, aí tivemos a reunião na sexta-feira seguinte, mas não foi com o prefeito, foi com a Casa Civil, levantamos todas as nossas pautas novamente, com um grupo só de entidades, e qual que seria a notícia, a grande notícia? Porque nós entendemos que então seria tudo, né? Sim. Pagar 2023, o que é tudo? Pagar 2023... Pagar o que é correto. Pagar 2024 e já planejar 2025, porque o dissídio dos trabalhadores está para ser votado já a qualquer momento, né? Que mês que é agora? A data base é julho. Julho, então já... Mas como ainda está em negociação entre o sindicato patronal e os trabalhadores, deve sair aí outubro, enfim. Deve estar saindo. Sim. Aí nós estamos nessa expectativa. Ok, né? Então vamos ver o que eles vão ofertar. Na reunião... Então, se eles não resolverem até outubro, vai ser 3 dissídios que vocês perfeito. acabam pagando o trabalhador, mas nada do prefeito ter uma responsabilidade quanto a isso. Na reunião, estava a secretária da Assistência Social, estava o secretário da Casa Civil, os vereadores da Frente Parlamentar e nós, entidades, a comissão. O que a prefeitura trouxe? 43 milhões relativos aos 10 meses de 2023. Ok? Se ele fala de 30 a 50 milhões, né? Então ele fala do primeiro. Do primeiro dissídio, que ele não pagou. E nós, representando as entidades aqui da capital, nós ficamos um pouco assim, 23, para o mês de setembro, que a gente sabe que tem toda uma organização orçamentária, mas não tinha uma previsão de 24, muito menos de 25. Então, o que eles ofertaram foi 23. Não tinha um planejamento, muito menos cronograma, muito menos previsão do posterior. Então, nós já saímos bem incomodados, né? E ficou de marcar uma reunião conosco para essas devolutivas. O próprio Henrico da Casa Civil se comprometeu de conversar com a comissão para precisar esse planejamento, porque tem que ver, descongelar, tirar recurso de algum lugar para poder repassar para as entidades sociais, né? O próprio dossiê da secretária, que a gente pode até mandar aqui para o gabinete, ela fala desses 43 milhões de 23, mas quando a gente olha para 24, são 48 milhões e ainda tem a previsão de 25. Isso sem contar toda a questão inflacionária desses anos, né? Todas as perdas, a gente está falando assim de algo muito bruto, sabe? Não tem muito dinheiro em débito aí para assistência social. Eu fico pensando, né? As pessoas que trabalham nas OSCs, nas ONGs, elas são trabalhadoras. São trabalhadoras. Por mais que elas assim entendam a importância
né, da assistência, da OSC fazendo aquele trabalho, isso, aquilo, se a OSC não repassa esse valor a elas, porque tem muita OSC que eu acho que não conseguiu Não repassar. conseguiu. À medida que essa pessoa é demitida, não tem jeito, ela vai entrar na justiça. Aí a dívida aumenta. E aí a dívida aumenta, e a OSC cada vez fica mais numa situação. A gente está percebendo, né, que está tendo muito descredenciamento de OSC, mas porque a OSC não está conseguindo resolver os seus problemas Não financeiros, está né? dando conta disso. E aí, Regina, tem um dado que eu queria que colocasse aqui, Fernando, esse mesmo, ó. Olha lá, o Fundo Municipal, ó, de Assistência Social está com 458 mil congelados, né? E a Smarts, né, está com 98 milhões, 458 milhões e 98 milhões aqui congelados, que dá mais que 550 milhões congelados. Quer dizer, como que o prefeito também fala que vai resolver o problema com vocês, se esse dinheiro congelado ele não vai poder usar? Ou seja, enquanto lá a Secretaria da Fazenda, aí, que é de Finanças, não falar, né, descongela esse negócio para utilizar esse dinheiro, não vai ser utilizado. Eu tô falando assim, eu tô falando Congela assim, já, né? eu tô falando assim, parece que a conta não fecha, entendeu? Faz uma promessa a vocês, mas se ele mantém isso congelado, ele vai tirar dinheiro da onde para resolver esses problemas? Isso eu não tô entendendo. Exatamente. Esse é um questionamento que eu faço também. Tem as questões de déficit nas secretarias, mas não é para cobrir a assistência e descobrir a cultura, por exemplo. Se Sim. descongela, a gente consegue aí começar a entrar no eixo, vamos dizer assim, vou dar trilho. E é interessante. Não que vai melhorar, mas você vai conseguir minimamente manter as coisas que você tem, é isso que você está falando? É interessante, Toninho, mas é assim, olha, eu estava no Conselho Municipal na gestão anterior e nós previmos, você sabe disso, você deve lembrar, 3,8, que seria o suficiente para a execução de 2025. 3,8 que nós fechamos entre o Conselho, entre movimentos, mandamos para a Fazenda. E aí chegou um 2,9, né? Que juntando tudo dá 2,9. Nós já sabíamos que ia chegar nesse momento que está agora, insuficiente. A projeção para 25, que já estamos estudando, para pagar tudo, aí é junto com a Secretaria, junto com o Conselho, é chegar no 5,4 para não ter mais problema. Mas a gente precisa também sensibilizar a Fazenda. Junto com a prefeitura para isso que você fala. Qual que é o objetivo da pasta da assistência social? Em alguns serviços que eu visitei, a esmagadora maioria, se não a totalidade, todos têm fila de espera. Então, o que você está falando, só para me entender aqui, precisaria desse 3,8 para manter as coisas que tem. Isso, 24. Mas, assim, a população cresce, né? As dificuldades crescem, o número de população cresce. Na cidade de São Paulo também você cresce as dificuldades. Essas dificuldades. E se cresce as dificuldades, a pressão para assistência e atender as pessoas é maior. Sim. Não é isso? É isso. Então, quer dizer, você está me falando assim, que correndo atrás do 3,8, a gente vai conseguir manter o atendimento do que tem. Com um adendo, isso é A de fila de 24 espera para que 25. vai ficar na espera, é isso que você está querendo me falar? E era de 24 para 25, né? Agora de 25 para 26 é maior. E quando você traz isso, né, aí fazendo jus a todas as lutas que nós aí estamos comprando nas conferências, nos fóruns regionais, tem muita luta. Então, por exemplo, para melhorar a qualidade no Centro para Criança e Adolescente, então a gente tem uma equipe mínima. Nós já tivemos da gestão anterior um planejamento para atualizar uma portaria, que é a portaria famosa 46 da assistência, que ela é de 2010. Fizemos todo um estudo, tá tudo bonitinho no Comas, que é o Conselho Municipal da Assistência Social. Para a portaria ter efetividade, o que é que precisa? Dinheiro. Então, quando nós estudamos para chegar no 3,8 para 25, nós pensamos em tudo isso. Então, o que o pessoal na base fala? Mas a portaria não vai, mas a gente não avança, porque não tem um recurso suficiente para isso, para melhorar todo o atendimento. Porque nós nem estamos falando da situação da população em situação de rua, né? Tem várias denúncias, né? Da Cracolândia que de um dia para a noite se vai. Sim. E a gente tem a população em situação de rua muito forte nas periferias. Nós somos de periferias. Ele espalhou disso, né? Hoje, né? Eu fui, por exemplo, que já tinha, mas ficou maior. Eu fui em vários pontos da cidade, seja na Penha, para no centro da Penha, você vê a quantidade grande de pessoas em situação de rua, ou em Sapopemba, ou na Zona Sul, quer dizer,
Tá hoje... Não tem centro de acolhida em vários lugares, no nosso distrito não tem o centro de acolhida, e a população continua lá. E nisso a gente tem denúncias também aqui do centro, né, de que não pode mais dar alimentação, a alimentação está sendo contada. Então, quem está de fora, num universo muito assim, é para exterminar? É uma limpeza? O que é para fazer? Como que estão as entidades que trabalham com essa pauta também aqui, sufocadas também no centro, que tem uma perseguição velada, tem um sucateamento muito forte, né? Então a gente precisa rever mesmo, sentar, ser muito transparente com a secretaria, com a gestão, qual que é o papel, qual que é o objetivo, por que não tem um recurso devidamente destinado para essas parcerias. Se não, Toninho, a gente já tem um retrato de várias entidades, não dá para continuar, estou entregando. Então vai entregando serviço, não é reposto, não é repensado. Quem que vai ficar à mercê? A população, a comunidade. Regina, e assim, né, na cultura a gente sente isso mas muito forte mesmo. Né? Na educação menos, né? Mas na cultura forte, e me dá a mesma impressão na assistência de um grau menor. Perseguição sobre algumas entidades, por exemplo, entidades que de repente não é alinhada com o governo, ela sofre uma pressão a mais ou não? Essas descredenciadas é porque realmente elas deixaram de ter alguma documentação, algumas coisas assim. Porque às vezes eu senti, por exemplo, lá na Vila Prudente, né? Lá no SAS da Vila Prudente, que assim, descredenciou, mas aí logo vem uma entidade é mais alinhada com o vereador ou com a vereadora que domina a regional do SAS lá, né? A impressão minha é coincidência que aconteceu, ou você acha que assim, há uma pressão? E eu sinto isso, inclusive, até, por exemplo, na manifestação que vocês fizeram, tem trabalhadores que receberam, né, por veio, acho que de e-mail, foi de WhatsApp, Sim. falando que não era para participar do movimento, porque senão ia ser descontado. Então, assim, me parece também que o governo não deixa as entidades se organizar. Há uma pressão em cima das entidades para elas não se organizarem. É isso mesmo? Eu estou falando isso porque, assim, vocês queiram ou não queiram, né, são os trabalhadores da assistência. Sim. Vocês, quando lutam pela assistência, vocês estão lutando pela qualidade do serviço, né, pela melhora do serviço. Na hora que o governo está falando para vocês não se organizem, não façam isso, que o governo está falando assim, estou sucateando, né, e fiquem quietos aí, aceite se quiser, e o povo não vai ficar sabendo, porque, né, às vezes a pessoa usa igual uma mulher que sofreu violência, isso naquele momento, depois ela sair daquela situação, de repente não vai mais usar o serviço, né? Impressão minha, essas duas questões, né? Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Acho que tem um pouco de tudo, né? Infelizmente, pode ser que a entidade também não dá conta, não consegue renovar a certidão, mas tudo fruto de um sucateamento, no meu olhar, sabe? Porque eu posso não conseguir pagar, sei lá, o FGTS em dia, e não vai sair o CRF no tempo da renovação, você é desclassificada. Porque o prefeito não deu os repasses necessários. Adequado, como a certidão nacional, que é da Previdência, né, a cada 6 meses, pode ser que naquele mês de renovação eu estou em débito, não vai sair. Só vai sair quando você pagar tudo que você deve, com juros, com multa, né? Mas pra gente, o que eu vou sentindo, né? Até ouvindo as denúncias, ouvindo tudo, né? Tem mais exigências para quem não é alinhado. Se não entregar isso assim, tal, o outro será convocado. Pode ser que tenha isso. Eu ouvi isso porque você está falando para o ato, começou a chegar um monte de ligação. Porque a SAS vai descontar, porque se todo mundo parar e tal. Alguém me ligou da prefeitura, você tem previsão de quantas pessoas vão para o ato? Falei, meu querido, o ato é ato. Pode 100, pode 1.000, pode 10 mil. Que bom que foram quase 10 mil, né? E aí a gente também, de uma forma muito respeitosa, falando, eu não consigo dizer, não consigo prever, eu só sei que vai ter. O tanto que a gente conversou com o Sindicato dos Servidores, e o João foi muito firme com a gente. Se ele recebesse denúncia de servidor fazendo isso, descontando que ele não ia segurar no sindicato ali dos servidores esse tipo de denúncia, sabe? Eu não tive denúncia de quem descontou. Não tive denúncia. Mas teve só uma pressão para não participar. Teve pressão na véspera.
uma véspera. Só que nós, enquanto entidade, nós já tínhamos conversado assim, se descontar, mesmo assim nós vamos para a rua. As entidades alinhadas, né, Toninho? Sim. Porque desconta da entidade. A entidade que vai descontar do trabalhador ou não. Se descontar, infelizmente, nós vamos tirar de alguma outra rubrica para garantir a participação do trabalhador e da trabalhadora. Que aí também eu faço um recorte, que as entidades precisam estar juntas para assumir essa luta. Porque vindo os 43 milhões, vamos ser positivo? Vai vir a negociação, vamos trabalhar o restante, vem para todo mundo. A todas as 1.400 parcerias, mais de 380 OSCs ali, sabe? Vem para todo mundo. E a nossa luta é pelas SUAS de verdade na cidade de São Paulo, onde a gente possa, de fato, chegar aqui na Câmara e falar, Toninho, vamos discutir os SUAS? Porque a situação está tão difícil financeiramente que a gente só fala do financeiro, não é? Todas as pautas são financeiras, vamos começar a luta aí pelo orçamento, a gente já convida todo mundo, principalmente que é da pauta para acompanhar, para estar junto, mas a gente precisa discutir o Sistema Único da Assistência Social. E a gente não consegue. Uma outra coisa que eu vejo assim, né? Eu não sei se aconteceu forte com vocês, mas o governo sempre, para querer desmerecer uma luta legítima das pessoas, do povo, né? Porque ali as pessoas estão ali, igual você falou, 10 mil pessoas, né? Povo da assistência, é povo, né? Eles acabam falando assim, porque tem um viés político, porque tem um viés ideológico, tem um viés não sei o quê. Né? Eu subi no caminhão de som, mas eu vi, inclusive, vereador da própria base do governo subindo no caminhão de som. Né? Você acha, então, que hoje a precariedade que está acontecendo na assistência é tão grande que até setores da base já começam a ficar indignados com o próprio governo? Como que você vê isso? Setores da base, repórteres, eu atendi a reportagem, ela falava, meu Deus, 2 anos de luta, 2 anos que eu acompanho vocês, foi muito bacana você dizendo isso agora, eu nem tinha pensado, a gente nem falou isso, não tinha bandeira de partido no nosso ato, você estava com a gente. Era povo, eu vi assim, gente de vários partidos, inclusive de centro, de centro-direita, vamos dizer assim, vai. Vários partidos, porque todo mundo está trazendo para sua base também, né? Para o vereador que se apoia, para o deputado que se apoia, a precariedade que a gente está vivendo, né? Então está incomodando. Está incomodando. Eu tenho muita expectativa positiva aqui nessa casa, na Câmara Municipal, que os vereadores olhem para o orçamento, conversem com o relator para a gente dar a reviravolta nesse ano, Toninho. Vocês aqui na casa, agora falando, já falei um pouco acho, do aspecto do governo, mas vocês aqui na casa, por exemplo, vocês conseguem um apoio assim dos vereadores, tipo assim, sei lá, vamos supor que o Marcelo Messias seja o relator do orçamento, né? Vocês conseguem ter esse diálogo com o relator, ele se sente sensibilizado que tem que aumentar o dinheiro da assistência, o valor da rubrica da assistência? Como que você encara um pouco isso? Ou a casa, assim, dá um apoio, mas na hora do importante, porque o importante, eu sempre falo assim, né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, tal coisa é importante. Uhum. Todo mundo fala, né? A pessoa pode falar assim, eu tenho importância com o meu casamento, mas se a pessoa trai a outra pessoa o tempo todo, não tem importância. Não tem importância nenhuma. Então, falar, qualquer um fala as coisas, né? Mas vocês sentem assim, na hora do vamos ver, assim, né, de colocar realmente lá, de votar, como que vocês sentem também a relação com a Câmara? Esse ano vai ser uma Câmara nova, né? Vamos que... eu digo isso porque eu estou sentindo que nessa legislatura, né, mesmo que entrou mais polarização, gente mais da esquerda, um pouco umas cadeiras a mais da extrema-direita, mas eu acho que tem mais diálogo com esses vereadores. Essa é a minha impressão. Né? Mesmo com a polarização. Vocês sentem isso ainda, ou ainda não começou esse processo para vocês ainda? Desse ano eu não consigo falar muito, mas as experiências anteriores, enquanto Fórum de Assistência Social, nós íamos de gabinete em gabinete, fizemos o trabalho de casa, sempre está o vereador, mas o desconhecimento da assistência grande, por isso que eu parabenizei aqui o gabinete por estar dando visibilidade para essa pauta. A gente precisa falar da assistência social e da importância dela na cidade de São Paulo. Mas já viemos, conversamos com o relator, conversamos com as lideranças, conseguimos juntar PT e PSOL num encontro só, foi muito bom, Sim. né? Fizemos todo o trabalho, recebemos as orientações das equipes técnicas dos gabinetes, e aí quando a gente chega no relator, você sabe, cobertura é curto, vamos ver o que a gente consegue.
Porque da mesma forma que a assistência está pedindo, a educação está, a cultura está, a saúde está, todo mundo está. Conseguimos sempre alguma coisa, Toninho, não posso negar isso. Melhorar alguma coisa. Sempre conseguimos alguma coisa. Se o Rogério estiver assistindo, ele vai agradecer, que ele sempre me fala, a gente conseguindo alguma coisa aos poucos. E de fato, a gente conseguiu um ano 200 milhões, outro ano 400 milhões. A gente pede 2 bi, muito pouco, né, Toninho? O que ganha é pouco, né? Agora é o que você... Agora deixa eu te perguntar, vou fazer aqui o advogado do diabo. Mas assim, que o governo também já não coloca uma coisa muito ruim, já esperando que vocês vão conseguir um pouco, no fim é onde ele quer chegar? Toninho, o parâmetro que a Fazenda manda é menor do que a execução. Menor que a execução. É sempre menor. É um absurdo, né? Aí a gente tem que sentar, fazer cálculo, brigar. Aí nesse momento o Conselho e Secretaria se alinham. Porque, né, a pauta única. Quando a gente chegou no 3.8, eu falo com propriedade que eu estava lá, é para a gente trabalhar 2025, né? Agora vai. Aí chega aqui, não foi votado, nem das nossas bases, né? Votaram 100%, sabe? E aí a gente vai ficando naquela sensação, meu Deus, o trabalho está em vão, o que está acontecendo, né, Toninho? Mas esse ano é o que você falou, no próprio ato a gente teve uma participação de outras figuras, outros vereadores, né? Estamos com muita expectativa também na frente parlamentar, que ela vai agregando também outros partidos que vão tomando pé da situação real da assistência. Então, quem sabe a gente consegue aumentar aí o percentual. Vai dar trabalho? Vai ser mais uma lição de casa? Vai, mas faz parte aí da militância também. Te falar também acho que está acabando, mas fazer uma pergunta que eu sinto de algumas secretarias, né? Então, sei lá, Secretaria de Educação, por exemplo, né? Mesmo os governos que estão aí, porque para mim, desde o Dória, isso é uma continuidade de governos, né? Sim. Do mesmo grupo político. Na educação, para mim, é muito visível. Cada vez que troca um secretário, vem um pior. E a minha impressão é que na assistência não está sendo muito diferente, né? Parece que tem uma dificuldade de engrenar, né? Como que você avalia um pouco, não falando dessa secretaria em geral, mas você tem essa impressão que parece que os que estão chegando vão, ou às vezes não têm a mesma compreensão nem da política pública ou do entendimento, porque eu vejo assim, coisas que seriam muito fáceis de resolver, né? Que às vezes não despenderia muito dinheiro, mas que poderia fazer uma diferença enorme na política pública. Sim. Tão difícil de resolver. Às vezes eu preciso dizer que o secretário ou a secretária tem um entendimento realmente do negócio. Na gestão anterior, na pasta da assistência, minha gente, foram 7 vezes a mudança. Então, 7 vezes. E isso traz um desgaste muito porque não grande, dá nem uma continuidade no trabalho, né? É o 7º, porque teve um que ficou um mês, ele teve uma questão de saúde e tal, depois mudou, aí veio a pandemia, aquela coisa toda, né? Mas o desgaste dessas 7 passagens diferenciadas, e aí muda a equipe, muda comando, muda tudo, e a descontinuidade na base, a gente lá segurando, né? Tanto que eu até falo, vamos ampliar o diálogo com a doutora Eliana, para que ela continue, para que ela entenda, porque a gente não aguenta mais tanta mudança, Toninho. Que é isso que você está falando, o desgaste. Aqui, se vai mudando pessoas no gabinete, você vai tendo uma descontinuidade também de ação. Até que quem vem pegue a pauta, conheça, e a gente precisa de pessoas técnicas, que tem a questão, como eu disse, a política da assistência social, ela é nacional, então tem os alinhamentos aqui, municipal com o estado, com o município, então tem muita técnica envolvida em tudo isso. Precisa chamar a rede parceira para conversar, para alinhar. Eu sinto uma dificuldade de todos os gestores de chamar a rede como um todo. Para mim isso é muito tranquilo, não é um espaço que cabe ali os 1.400 serviços para falar a mesma linguagem. Todo mundo no mesmo alinhamento, junto, né? Chamar as 380 OSCs, vamos conversar junto, que vai conversando com um grupo, com outro grupo, com outro grupo, isso desmobiliza, isso enfraquece, sabe? E aí, para mim, a gente tem muito que fazer ainda, muito que recomeçar. Você, como assistente social, né? Você acha que, imagino que você deve ter já visto muita coisa, indo para muitos serviços e vendo realmente várias situações, né? Ou seja, conversar com criança que sofreu violência doméstica, uma série de coisas, né? Mas
eu sempre tive que um dos grandes problemas é a desigualdade social, né, e econômica, né? Você acha que, por exemplo, o plebiscito que estão fazendo agora, né? Que é para as pessoas deixarem de trabalhar 6 por 1, né? Ou seja, 5 por 2. E também as pessoas, né, os super ricos, pagar uma taxação a mais, e as pessoas até R$ 5.000 não pagar imposto de renda. Isso para mim, assim, melhora a vida das pessoas, as condições, e deixa de ter uma pressão em cima de algumas políticas públicas. Sim. Então, quando você até fala assim, Toninho, o governo federal poderia ajudar mais, e eu também acho que poderia, não estou você. Mas também esses outros tipos de política pública que o governo federal quer aprovar, mas que lá em cima os deputados, a maioria, coloca toda uma dificuldade. Mas também isso não ajudaria a assistência e outras políticas públicas? Como que você vê um pouco esses impactos, né? Ajudaria a valorizar mais o trabalho da família, que é a pauta maior da assistência social, né? Porque imagina... Porque vocês trabalham muito o vínculo da família, é isso? O vínculo é 100%. Vínculo 100% da família como ela é, né? Tá vendo quem é a favor da como família, gente? Né? Quem é a favor da família é assistência que é o vínculo da família. Aí, ó. Porque você que é da educação, você conhece muito também. Horário de SEI, de EMEI, de CMEI. Qual o vínculo que essa mãe vai criar mesmo? Se o filho sai do EMEI ali, no intermediário, vai ficar alguém cuidando. Na SEI, eu sou de entidade, eu sou gestora também de SEI. Eu sempre falei assim, gente, se eu pensar enquanto gestora, ok, esse horário. Se eu pensar enquanto mãe, esse horário é horrível. É horrível. A mãe chega na periferia 4h30, 5 horas para pegar seu filho. Uma realidade que eu já vivi. A minha filha pequena, ela ficava numa escolinha lá particular, e aí um dia eu fui buscar ela, mais tarde, né? Eu precisava de um horário integral, e aí uma criança lá olhou para mim e falou assim, oi, tia Regina, deixa eu ver que criança é essa falando comigo. Era uma criança que saía da nossa SEI, ficava nessa escolinha até 8 horas da noite com a mãe, quando a mãe chegava. Toninho, isso mexeu tanto comigo, até enquanto mãe, que eu já ficava assim, essa criança sai 6 horas porque vai de período escolar, passa o tempo no período escolar, passa o dia inteiro na unidade de SEI, vem para uma outra escolinha para complementar, para a mãe chegar cansada 8 horas da noite buscar, e se ela está no serviço 6 por 1, talvez ela tenha um domingo disponível. Então olha aí a precariedade de uma sociedade como um todo que nós temos, né? E que como fragiliza também as relações, né, na própria família, né? Porque essa mãe também está cansada, ela é um ser humano, ela quer chegar em casa também, mas ao que ele vai chegar em casa, ele vai fazer a janta. O que você vai cobrar dessa mãe, né, quando existe a figura paterna, né? Tem que distribuir, ou é o irmão mais velho que cuida. Ou se é mãe solo, que 30% das mães são solo. Que é o que você falou, também porque tem um esvaziamento no serviço de adolescentes. A gente já ouviu muitas vezes, o adolescente precisa cuidar do irmão mais novo, ficar em casa cuidando do irmão mais novo. Sabe? Ou essa mãe não vai trabalhar mesmo, vai ter que fazer ali a conta, né? Vou ficar em casa cuidando para evitar pior com a minha família. É muito complexo. E aí a gente está no Setembro Amarelo, vem a questão da saúde mental, que está muito forte na sociedade, né? O adoecimento mental de todas as formas, de todas as categorias. Querido, são muitas pautas. É isso aí. Muitas pautas. Bom, mas aí chegamos ao final, né, Regina? A gente conversaria o dia inteiro, né? A gente teria aqui muita coisa para falar, mas com certeza vai ter outros momentos aqui para a gente bater esse papo, porque o mandato aqui agora está assumindo mais forte a questão da assistência, até por conta da precariedade. Eu acho que assim é uma responsabilidade enquanto vereador, né? Se não tem tempo, vão ter de arrumar tempo e vamos ter de falar mais da assistência, vão ter de cobrar mais a secretaria, o prefeito, que a gente não pode deixar desmontar essa política pública importantíssima aqui. E é muito gostoso conversar com a Regina, porque ela nem sabe, mas é uma das pessoas que eu admiro pela luta dela, que eu vejo, né? Claro que não é individual, a luta é coletiva, mas assim, né, o esforço pessoal dela, assim, de realmente olhar o próximo, né? E claro que a assistência não é uma caridade, mas tem que ter empatia com as pessoas antes de tudo, e a Regina é uma dessas pessoas maravilhosas. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu fazer uma confissão aqui pro Toninho e para todo mundo. Eu sou trabalhadora da assistência, não sou assistente social. Eu sou da área deles ali, ó. Eu sou da área deles ali, ó. Você é da comunicação, eu pensei que você era assistente. Todo mundo pensa.
Eu sempre Porque tenho que você é uma expert no assunto. Todo mundo pensa, é incrível. Eu já ganhei um prêmio, eu tive que fazer o que eu tô falando com você. Gente, eu não sou merecedora desse prêmio. No dia da assistência social, todo mundo ficou assim. Mas você é trabalhadora da ciência, então receba. E isso mostra também, pessoal, é bem interessante trazer isso aqui também nesse fim do programa, porque todos cabem. O trabalhador da assistência não é só assistente social. Sim. É educador, o psicólogo, figura importantíssima, o educador social, que são os educadores aí de nível básico, os agentes operacionais, mais de 16 mil trabalhadores. Tá, Muito forte. Mas a Regina, então, ela é uma assistente social de honra. Tem que ver que muitas universidades estão aí para logo falar, não, vem cá que você vai ganhar esse diploma de honra aqui. É isso daí. E eu agradeço esse carinho, essa possibilidade. Tamo junto, pessoal. O meu sonho é que a gente venha mesmo discutir o sistema único da assistência social e não só o setor financeiro, que é importante, mas que não pode ser tudo, né, Toninho? É isso daí. Tá bom, obrigada. Obrigado. Tchau.